como eu disse para vocês, né? Vocês pedem para que eu o traga, eu vou lá e pego, vamos voltando. Quer dizer, você que ainda não se ligou, ele disse que existe mãe tóxica. Então procure ele. Vai fazer o tratamento ou vai perguntar para ele por que que é mãe tóxica. Agora eu quero saber o seguinte, essas mulheres, no meu ver também, são mulheres depressivas. Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, não tem nada a ver. Ou até pode ter em alguns casos. Elas se sentem traídas, entre aspas, pelos filhos e daí se deprimem. Porque o filho não obedeceu, casou com o que ela não quis, foi estudar o que ela não queria que ele estudasse, etc. Viajou para outro país. Isso. Ela pode deprimir. Como qualquer pessoa pode deprimir. Aí o senhor logo aproveitou para dizer, se sentindo traídas. O senhor adora falar... Não estou falando no sentido sexual. Como é que é? Não estou falando no sentido sexual. Eu estou falando que ela se sente traída porque ela se dedicou tanto àquele filho e o filho ingrato foi fazer o que ele queria fazer, não o que ela queria que ele fizesse. Tá. Tá bom. Doutor, me fale da depressão aí, por favor, porque daqui a pouco quem vai procurar um psicólogo sou eu. Me fale aí. Da depressão, como é que nós podemos detectar quando nós estamos entrando numa depressão ou uma pessoa, amigo, alguém da família está entrando numa depressão? Bom, a depressão é um estado... É proveniente de quê? Tem várias causas. Quase 16% vem da química cerebral. Por exemplo, depressão pós-parto. A mulher vai deprimir porque tem Existe mesmo isso, doutor? Tem. Depressão pós-parto? Tem. Tem depressão pós-parto, psicose pós-parto. Psicose é loucura. Certo, mas existe. Depressão pós-parto. Por que depressão pós-parto? Porque a mulher sofre assim, um tsunami hormonal. A mudança química é muito forte. Então, algumas têm propensão a desenvolver a depressão. Tem mais ou menos 10% dos partos, as mães desenvolvem depressão pós-parto. Tem uma depressão mais leve que se chama baby's blue, tristeza de neném. A mãe tem um filho e fica com baixo astral durante uma semana, 2. Não é bem uma depressão forte, mas ela se sente na obrigação de se sentir feliz e não está se sentindo feliz. Porque é muita confusão, um bebê recém-nascido, a mãe inexperiente, aquela criança chorando, se sujando, a mãe que devia estar alegre, feliz da vida, como ela imaginava que ficasse, e só vê problemas. Então ela tem uma tristeza que com umas 2 semanas, com o apoio do marido ou da família, ela supera. Isso é uma depressão. Outra depressão química seria a esquizofrenia, transtorno bipolar. Isso aí se responde a mais ou menos 16% das depressões. Ou seja, a maioria das depressões depende do que você pensa sobre aquilo que acontece. A vida é feita uma tela em branco, você pinta com a cor que quiser. Tem gente que vai lá e pinta de cinza, de preto, fica uma coisa pesada. Aí se deprime. Os fatos não causam depressão. O que deprime é o que você pensa a respeito dos fatos. Quando você pensa de uma forma muito negativa, tende a se deprimir. E respondendo à tua pergunta, sinais de depressão. A pessoa deixa de ter prazer naquilo que ela gostava de fazer. Irritabilidade. Alteração do sono para mais ou para menos. Alteração do apetite para mais ou para menos. Diminuição da libido. Tristeza. Sensação de vazio. Tudo isso são sintomas da depressão. Agora, para que uma depressão se confirme, ela tem que ter 14 dias nesse estado, na maior parte dos dias. Doutor, é um negócio assim, meio esquisito até então para se detectar, doutor. Não, porque não... eu, pelo menos, é uma leiga, doutor. Nem todo dia nós estamos do mesmo jeito. Não é todo dia. Nem todo dia nós estamos do mesmo jeito. Ninguém está do mesmo jeito. Agora, se você ficar de um jeito para baixo por mais de 14 dias, acendeu uma lâmpada vermelha. Hoje você está bem, amanhã está mal. Mais ou menos isso. Nós vamos em ondas. Agora, quando você fica para baixo
e esse para baixo fica muito continuado por 14 dias, é depressão. Aí tem que se procurar um psiquiatra e um psicólogo. Depende do caso. Na maioria dos casos, o psicólogo pode resolver. Quando a coisa é de origem química, o psiquiatra é melhor, porque ele vai dar remédio para mexer na química. Então a pessoa bipolar, ela tem que procurar... é um psiquiatra, Porque ela o bipolar. O bipolar, porque a química cerebral dela não funciona. Ela se deprime independentemente dos pensamentos. Ela vai ter uma fase que ela vai se deprimir. Mas não é pelo que ela pensa, é porque a química cerebral deu defeito outra vez. Que loucura, doutor. Então quer dizer que... escutamos tanta gente falar assim, fulano é bipolar. Isso é xingamento, não é diagnóstico. Não, o marido muda de humor, se zanga qualquer coisa, ele é um bipolar. Eu vejo isso muito. Eu digo, quem deu esse diagnóstico? Eu. Então não conta. Você não é psicólogo. Você não é psiquiatra. Então, isso é um xingamento. Bipolar é quando a pessoa muda de humor e a gente não gosta. Aí vai para... Mas não é isso, quer dizer... Não é isso. A pessoa então me diz, o bipolar, diferente da depressão. A depressão é um sintoma do bipolar. Bipolar significa 2 polos. Isso. Ele tem um polo que ele fica na euforia, ele fica numa alegria patológica, ele fica muito acelerado, pouco fora da realidade, ou fica muito lá para baixo, no outro polo. Ele vai lá em cima e vai lá embaixo. Essa depressão do bipolar. Então a depressão no bipolar não é uma doença, é um sintoma de uma outra doença. Tem gente que é só deprimida. Diagnóstico, depressão. O bipolar, ele tem depressão, mas é um sintoma da bipolaridade dele, da doença dele. Então ele está dos dois lados. Como assim? Assim, ele está depressivo e é também bipolar. Quer dizer, é uma coisa que vai lá e volta cá. O bipolar se caracteriza por ir lá em cima, ficar muito acelerado, ou por ir lá embaixo, ficar muito deprimido. Aí está na hora de procurar Antes, os primeiros sintomas tem que procurar. Mas aí que eu perguntei para o senhor, qual é o sintoma que da nós já depressão, temos que ligar a luzinha. Peraí, fulano não está bem, fulano... Aí logo fala, é bipolar, fulano é bipolar, é maluco, não sei o quê. Logo falam assim, e não é nada disso. Não, os sintomas que eu falei, alteração do apetite, alteração do sono, irritabilidade, tudo. Depressão. Depressão. O bipolar, ele vai ter uma euforia patológica, começa a se achar o rei da cocada preta, o gostosão do pedaço, a gostosona, fala demais, dorme de menos, acha que pode comprar tudo, compra o que não tem, vende o que não pode. É assim, ele fica muito fora de si. Durante um período que pode durar semanas ou meses. E outro, ele vai lá embaixo, fica muito deprimido. O bipolar. O bipolar. Isso. Aí ele vai lá embaixo, fica tão deprimido que quando ele está muito deprimido não tem perigo. Mas quando ele começa a sair daquela depressão profunda, ele já tem ânimo para tentar suicídio. Que isso, doutor? Tem uma idade assim, pré-estabelecida para se entrar em depressão ou para estar nessa bipolaridade? Tem? Não, a depressão está acontecendo cada vez mais em crianças, em jovens. Eu ia dizer para o senhor que agora se fala tanto em depressão. Infantil. O Brasil, dizem que é o país do carnaval. Não é não, é o país da quarta-feira de cinza. O Brasil é o campeão mundial de ansiedade, 5º lugar do mundo em depressão. Não é país do carnaval não, é quarta-feira de cinza mesmo. Não é essa maravilha toda. Que loucura. Então, criança também entra em depressão. Entra em depressão. Quanto à bipolaridade, geralmente começa a se manifestar no final da adolescência, no início da idade adulta. 17, 18 anos, 20 e poucos anos. Das doenças mentais, a bipolaridade é que tem maior hereditariedade. Quando eu começo a desconfiar que a pessoa possa ser bipolar, eu digo, tem alguém assim na tua família? Pai, mãe, tio, avô, aí começa a fazer aquela investigação. Se tiver, vai mais uma pedrinha que junta.
ele que está falando tudo isso. Então, se você quer saber mais, doutor, telefone, redes sociais, diz tudo pra gente. O telefone aqui do Rio, né, o programa vai para o Brasil todo. Eu posso, É claro, eu dou Brasil- consulta também online, Certo. 2285-0550, repetindo, 2285-0550. Facebook é A Luz da Psicologia e o Instagram, Psicólogo Aimbinder. Bem, então se você realmente precisa até de um conselho, porque nós estamos sempre precisando de conselho. As pessoas dizem, se o conselho fosse bom, não dá, vende. Eu acho que não. Um conselho bem dado e um conselho com uma pessoa especializada vale muito. Então, entre em contato, tá aí os endereços todo do doutor Aibin, mande as suas perguntas, que já está de volta, não é não? A Só gente chamar. briga, mas estamos aí, não é, doutor? Nós somos bipolar no relacionamento. Eu não, senhor. Não. O senhor, eu não sou, não. Que eu bato aí o pé nas coisas que eu quero. Você Sou me ama e bipolar. você me odeia, é bipolar. Ai, um beijo no seu Ô, coração, querida. doutor. Um minutinho, não sai daí não, que nós já voltamos.